abrimos o nosso coração, não somente os ouvidos, mas principalmente o coração, para receber, Pai, aquilo que é eterno. Não, Senhor, não é passageiro, é eterno. Tua palavra é eterna. E nós te agradecemos. Hoje o teu filho, Pai, será um canal de bênção para esta igreja e tantos outros que estão, Senhor, acompanhando através do culto online. Que o Senhor, Pai, assim como o Senhor já o tem feito, Pai, usa o teu filho. Assim nós oramos. Agradecemos ao Senhor pela vida do teu servo, da esposa do teu servo, da sua família. Em o nome de Jesus, Pai, fala conosco. Nosso coração está desejoso em ouvir-te, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com os irmãos? Que bom é podermos estar juntos mais uma vez, mais uma noite. E como passa tão rápido, né? Parece que domingo foi ontem. Parece que faz apenas algumas horas que nós estávamos aqui adorando ao Senhor, em um outro grande culto de adoração a Deus. E aqui estamos novamente para poder engrandecer o nome do nosso bom Deus. Não é verdade? Graças a Deus. Queridos, eu estava durante o dia agitado que todos nós temos, mas falando com o Senhor e pedindo ao Senhor uma palavra para nós pensarmos um pouco a respeito dela. E o texto que saltou ao meu coração é um texto muito conhecido. Entretanto, acredito que o Senhor, Ele tem um esclarecimento novo ao nosso coração ainda nesta noite. Quantos creem dessa forma, diga amém. Abra comigo ou acompanhe aí na projeção. Evangelho escrito por João, capítulo 5. Glória a Deus. João, capítulo 5, aonde o título diz: a cura de um paralítico de Betesda. Aleluias. Diz assim, para ganharmos tempo, verso 1: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Diga amém, querido. Amém. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Queridos, este texto é muito familiar da igreja, um texto muito conhecido, onde retrata acerca de mais um dos grandes milagres que Jesus realizou. E nesta ocasião,
deste milagre foi em Jerusalém, na Judéia. A Bíblia vai dizer que Jesus estava indo a uma festa. A Bíblia não faz menção que festa é esta, mas fato é que Jesus sempre foi festeiro, e o povo dele também é festeiro, e quem não gosta de festa não serve para morar no céu, porque lá só será festa em louvor e adoração ao nosso Deus. Isso é tão lindo que Ele fará questão de nos servir, para mostrar na prática o que é ser servo, né? E a Bíblia vai dizer que próximo à porta das ovelhas havia um tanque, conforme a Bíblia diz em hebreu, chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Que de misericórdia na verdade não havia nada ali, de misericórdia mesmo tinha passado longe. A Bíblia vai nos dizer que este homem estava há 38 anos naquele estado. Observe que pessoas que portavam dificuldades, seja ela de que natureza fosse, elas ficavam às margens da sociedade. Você lembra do cego Bartimeu? Você lembra do coxo que estava sentado à porta formosa do templo? Eles ficavam de escanteio, ficavam largados, porque eles não podiam entrar no templo. E este moço, da mesma forma, até por conta do seu estado de locomoção, aí é que ele não podia mesmo ir ao templo. Estava nesse estado há muito tempo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia faz questão de dizer que Jesus, quando está subindo à festa, eu imagino que ele olha para aquela região onde estavam essas pessoas enfermas, ele olha para aquelas pessoas que ali estão, e algo chama a atenção do nosso Senhor. Pense comigo, Jesus com a sua caravana dos apóstolos, dos seus discípulos, imagino que eles estão dialogando, se alegrando, porque estava indo a mais uma festa. Daqui a pouco Jesus, simplesmente no seu andar tão meigo, ele se desvencilha dos discípulos e vai na região aonde estavam estes enfermos. Parece que vejo os discípulos olhando para um lado, olhando para o outro, dizendo: ué, cadê Jesus? Cadê o Senhor? Ele estava conosco aqui agora. Jesus, como bom de conversa que ele era, os discípulos olham para Jesus e o encontram ele conversando com este moço, e acredito com tantos outros que o texto não relata. Observe, queridos, este local era uma espécie de um hospital público. Era comparado como se fosse uma santa casa da vida, aonde a história vai dizer que muitos familiares simplesmente levavam seus entes queridos e deixavam eles lá, dizendo: fique aí, porque quem sabe chegará a tua oportunidade, e se você der sorte, alguém te lance dentro da água, e assim você será curado. O texto é claro em dizer que descia um anjo em certo tempo e agitava as águas, e veja, o primeiro que ali descia, o primeiro que ali era lançado, era curado de qualquer tipo de enfermidade. O que eu destaco aqui? Betesda era local de competição. Olha o que diz o texto: o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer tipo de enfermidade. Betesda era um local de competição. A fila andava para todos, menos para aquele cidadão. A fila, ela andava para todo mundo, só que para aquele homem, todos os anos que Jesus ia a esta festa, eu imagino que Jesus está passando, ele olha para aquele homem e diz assim: está aí de novo? No ano seguinte, no mesmo lugar. Só que neste ano, o encontro entre o milagre e este moço chegou. Este homem se deparou com a própria cura personificada em pessoa na sua frente. A própria cura personificada na pessoa de Cristo estava na frente dele, e muitos estavam preocupados com o movimento das águas.
Muitos estavam preocupados no anjo descer, o suposto anjo descer e movimentar as águas para ser curado de qualquer tipo de enfermidade. Ô irmãos, eu imagino que Jesus, ele senta do lado daquele moço e começa a dialogar com ele, começa a conversar, entender o porquê é que ele estava ali. Eu imagino Jesus fazendo uma entrevista com alguns que ali estavam, e dizendo: fala para mim, por que você está aí? Por que tu está nessa? Qual foi? Conta a tua história para mim. E quem sabe um vai relatar: Senhor, eu estou aqui porque o meu familiar me deixou aqui, e já faz alguns anos que eu estou aqui. O texto vai dizer que Jesus curou este moço. Mas você acha que Jesus curou só ele? Pastor, está escrito que foi só ele. Finalzinho do evangelho vai dizer que Jesus fez muitos outros milagres, aos quais não está registrado. E Jesus olha para ele e diz assim: quer ficar são? E ele vai contar uma história para Jesus. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós queremos detalhar o que nós estamos passando. Não que isso seja errado. Nós queremos fazer um arrodeio da situação que nós estamos vivendo, como que se o Senhor não conhecesse o que você está passando. Nós queremos encontrar meios e métodos, como que estivéssemos querendo ensinar a forma pelo qual o Senhor deve trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não precisa da minha e da tua ajuda para Ele operar o milagre. Porque a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, Ele já é. E ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos. Por quê? Porque operando o Senhor, quem impedirá? Eu sei que quem sabe você pode estar em Betesda, como o nome diz, Betesda, casa de misericórdia. Mas como nós falamos aqui, ali não tinha nada de misericórdia. Aquele homem foi deixado no esquecimento para morrer às mínguas ali. Só que um belo dia Jesus está subindo a festa e olha para ele e diz assim: filho, o teu milagre acaba de chegar na tua frente aqui agora. Ei, o Senhor me trouxe, o Senhor te trouxe, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, denominada de quarta-feira da vitória. E é verdade, tem que fazer valer sim, porque a quarta-feira da vitória, nós estamos exatamente no meio da semana, e aqui tem um marco em que Deus está estabelecendo na noite deste dia. Vai para a tua casa, deita em paz e durma em paz, porque o Senhor é aquele que trabalha, é aquele que vela, é aquele que te vê, é aquele que escuta, é aquele que executa, porque as mãos dele estão estendidas e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra, querido? Ah, mas a filha está andando, não importa, o Senhor está vindo por aí. Você não vai depender de anjo, não, Ele vai vir pessoalmente e vai trazer o milagre e colocar na palma das tuas mãos. Se nós sairmos por aqui, por aí afora, e dermos uma volta por aí, quem sabe você vai encontrar templos abarrotados, você vai encontrar situações em que não cabe mais ninguém, e que se alguém tirar o pé, o outro toma, de tão cheio que está. Eu não quero saber do que eles estão praticando lá, mas eu sei que esta igreja prega o evangelho genuíno, em que não estamos preocupados com o anjo, estamos sim à procura do meigo nazareno que está em Betesda, para realizar um milagre em tua vida. Não se preocupe. Já viu aquela situação que, quando nós estamos tão aflitos, tão angustiados, que nós entramos num culto e aí nós falamos: Senhor, fala comigo. Só que às vezes o Senhor fala comigo,
Nós não entendemos que o falar é aqui na palavra. Nós queremos que Deus levante um profeta e vai marchando à nossa frente e aponta o dedo e ri e diz assim: assim diz o Senhor. Oh meu querido, Deus pode sim, porque Ele tem os seus profetas na casa ainda. Mas a maior revelação é esta aqui, em que o Senhor está dizendo: ei, alegra o teu coração, porque eu estou em Betesda para realizar milagre. Aí quando alguém está pregando, ou quando Deus levanta alguém no meio da congregação, como Jaaziel, para profetizar, aí Deus fala assim, alguém que está profetizando assim: você aí, meu irmão, aí você todo angustiado, agora Deus vai falar comigo. Aí você levanta a mão, aí não, você não, de trás. Já aconteceu isso com alguém aqui? E você queria porque queria que Deus falasse com você, não que Ele não fala, mas de uma forma mais, né? Você é servo de Deus, aí alguém levanta a mão, não, o de trás. Era este homem. Eu imagino que ele estava prestes a chegar a vez dele, daqui a pouco descia outro antes dele. Já parou para imaginar aqueles meninos atentados que passam em frente? Eu vou pirraçar eles, quer ver? E joga uma pedra lá no tanque, aí todo mundo, aquele alvoroço, e o primeiro que caía lá dentro era só uma pedra que alguém tinha jogado dentro do tanque. Só que Jesus, ele se depara com aquela situação e diz: filho, fala para mim, porque eu vejo que todo ano que eu subo aqui, você está exatamente no mesmo lugar. A fila tem andado para todos, menos para você. E aí você conhece a história bíblica, ele vai contar a história para o Senhor. Olha o verso de número 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum. Quando o texto diz que ele se refere ao Senhor dizendo: não tenho homem algum, o que dá-nos a entender é que todos que ali estavam tinham pelo menos um acompanhante, que quando a água era agitada, alguém pegava ele e jogava ele lá dentro. E ele vai dizer: eu não tenho homem algum. Alguém tinha pelo menos alguém por si ali para poder ajudar. Só que ele vai dizer: eu não tenho homem algum. Betesda era um local, além de competição, era um local também de egocentrismo. Era cada um por si, como diz o velho ditado, e Deus por todos. Verso de número 8. Jesus disse-lhe, o que Jesus disse? Oh irmão, essa palavra tem poder. Todas as vezes que nós encontramos esta palavra registrada na Bíblia, sempre foi para tirar alguém de um estado de inércia, para poder colocar ele firme. Filho do homem, levanta-te e falarei contigo. Filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Porque quem está dizendo aqui é alguém, é o autor da vida que está dando uma ordem. O autor da vida. A palavra rema, que está dizendo: filho, levanta-te. Recomece de novo se for preciso. Levante, sacode a poeira, levanta a tua cabeça. Faz igual aquele galo mesmo no dia de chuva, né? Já viu o galo no dia de chuva? É assim, né? Quem é do interior vai concordar comigo. Estufa o peito e vai andando com toda elegância no dia de chuva. Ele não está nem aí com a tempestade que está caindo em cima dele. Ele está olhando para frente, porque ele sabe que daqui a pouco a tempestade vai passar e ele vai continuar de pé. Deus está dizendo: filho, filha, levanta-te. Levanta-te do choro. Levanta-te deste quarto escuro. Escancare a janela. Deixa os raios do sol
Joga esta depressão para fora, porque é um novo tempo para a tua história, diz o Senhor. Aleluia. Leropia forca l'eminência, la porca lava sob entre forca. Deus está dizendo: filho, filha, sou eu que estou te falando. Não é alguém que está dizendo para você, mas sou eu que estou te dizendo: levanta-te, levanta, porque a vida para a tua vida, diz o Senhor. Aleluias. Senhor, mas tem muita gente na fila, ainda não é a minha vez, você não está entendendo. Eu não vim aqui para pegar você e jogar lá dentro do tanque, não. É a cura que está falando contigo, é a vida que teve encontro com você que está falando. Levanta-te, filho, levanta-te, levanta-te. Você vai entrar comigo em Jerusalém. Levanta-te, sai daí, Betesda, nunca mais. Vamos, filho. Eu sei que a vontade que dá, muitas das vezes, é chutar o pau da barraca mesmo e ver a barraca desarmar. Mas o Senhor veio pessoalmente em Betesda para te dizer: esquece anjo, esquece anjo, sou eu que estou aqui, filho. Sou eu. E os religiosos do outro lado, ó, olhando Jesus conversando com os enfermos, com os menos favorecidos. Eu ouvi um documentário um tempo atrás a respeito de Betesda. Não sei quem dos irmãos chegou a ouvir ou ler isso. E que dizia que na verdade Betesda, aquele tanque que havia ali, era um local pagão. Pasme, dentro da Judéia, próximo à Judéia. E aqui, aquele tanque de 5 alpendres. Se os irmãos tiverem curiosidade, dá uma googada depois, você vai ver algumas fotos arqueológicas desse local. E os alpendres em volta, eles reconstruíram ali como poderia ser. E que esta região, o tanque, na verdade, era em homenagem ao deus Asclépio, o deus da medicina. Quem já foi na farmácia e viu aquela serpente, né, enrolada ali, em homenagem ao deus Asclépio, um deus grego, deus da medicina. E muitos que tinham uma crença miscigenada, né, aquela questão toda de misturava as crenças, eles iam para ali acreditando que de fato esse suposto anjo vinha de quando em quando, agitava as águas, e o primeiro que ali descia era curado da enfermidade. Agora imagine a cena: Jesus, né, que era tido para alguns como profeta, era tido para outros como aventureiro, mas para aqueles que de fato via nele a divindade, via nele a questão do Messias, olhava para ele assim. Quem sabe os líderes religiosos assim: aquele ali, Messias, num local desse, no meio do paganismo, Messias coisa nenhuma. Só que eu costumo dizer, querido, que se Jesus ele estivesse no nosso século vigente, este era o quadro, era o retrato da onde Jesus estaria. Ele estaria em uma Cracolândia da vida, conversando com alguém que está lá sendo marginalizado. Ele estaria, quem sabe, debaixo de um viaduto, conversando com uma prostituta que, quem sabe, acabou de sair de um prostíbulo, espancada pelo seu senhor, porque ela simplesmente não quis mais aquela vida para ela. Estava ali chorando. Jesus passa, olha para ela, senta do lado dela e começa a conversar, né? E daqui a pouco dando gargalhada, Jesus descontraindo esta pessoa. Aí passa um religioso como eu e diz assim: Jesus, aquilo ali? Sei não, viu? Eu penso que ele jamais seguraria ali no gatilhinho, né, do vidro automático do carro, ou na manivela mesmo, e faria subir o vidro quando se aproximasse alguém no farol. É Jesus em Betesda, conversando com um homem. Conversando com um homem deste que precisava de um socorro, de um escape e de um milagre. Sabe o que eu entendo?
com tudo isso é que é exatamente este é o quadro que está retratado na nossa frente. Jesus está andando pelos tanques de Betesda afora, procurando um homem de 38 anos e outro, quem sabe, até mais tempo de estadia em Betesda, simplesmente para olhar para ele e dizer: filho, filha, levanta-te. Senhor, mas eu não consigo sair daqui. Você não está entendendo, sou eu que estou dizendo para você: levanta-te.